Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por 4 jornalistas. Cristina Gremel, colunista da Gazeta do Povo. Clarissa Oliveira, jornalista especializada em política. Fábio Zanini, repórter de política da Folha de São Paulo. E Vitor Braun, apresentador do programa Os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Wagner de Campos Rosário é ministro da Controladoria Geral da União. Militar e auditor de finanças desde 2009, ele é o primeiro técnico de carreira da CGU a se tornar ministro. Wagner Rosário é pós-graduado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras e chegou ao posto de capitão do Exército. Mineiro de Juiz de Fora, ele possui mestrado em combate à corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. No combate à corrupção e investigações administrativas, Wagner Rosário já atuou na área de operações especiais em conjunto com a Polícia Federal e os Ministérios Públicos. Hoje, ele é o convidado do Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Ministro Wagner Rosário, muito obrigado pela aceitação do convite para participar aqui do programa, conversar conosco por 1h30. Agradeço também a participação dos meus amigos jornalistas aqui. E eu começo fazendo uma pergunta que vai balizar aí a nossa conversa. Vou conversar sobre corrupção, de modo geral, mas eu queria que você, peço licença para te chamar de você também, você é muito jovem, você explicasse qual é, resumidamente, né, qual é o papel exato da Controladoria Geral da União. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Bem, a Controladoria Geral da União, se eu tivesse que resumir, ela tem duas grandes missões. A primeira é aprimorar a gestão pública. Então, através das auditorias realizadas, que é a nossa origem, a gente passa a fiscalizar os recursos públicos disponíveis e dar ao gestor um feedback que agregue a gestão, que ele consiga melhorar a gestão pública dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto e a segunda grande vertente da nossa missão é o combate à corrupção. Ali a gente desenvolve mecanismos, né, de combate voltados tanto para a detecção, ou seja, a gente tem que detectar casos de corrupção no governo, tem que sancionar esses casos e depois prevenir. Tentar entender esse esquema de como acontece a corrupção para criar medidas de prevenção. Então, se eu tivesse que dividir a missão da CGU em 2 pontos iniciais para todo mundo poder entender bem, aprimoramento da gestão pública e combate à corrupção. Por que você escolheu esse caminho, que não é fácil, né, num país como o Brasil, combate à corrupção? Olha, depois que eu resolvi sair do Exército, eu fui fazer um concurso e só 2 órgãos me interessavam. Primeiro, só o Tribunal de Contas, porque eu não conhecia a Controladoria. E comecei a estudar, e foram 2 anos de estudo, porque eu já queria trabalhar um pouco com controle de despesas. Quando eu cheguei na CGU, que eu passei no concurso, eu verifiquei que tinha uma área de investigação de casos de corrupção. Muito em conjunto com o Ministério Público, com a polícia, sempre foi uma área que me chamou a atenção, eu sempre gostei muito dessa área investigativa e aí acabou que juntou a fome com a vontade de comer. Eu tive sorte de trabalhar nessa área e a partir daí iniciei meu caminho mais voltado para a área de combate à corrupção do que de aprimoramento da gestão. Mas a casa atua nessas 2 vertentes. E certamente não falta trabalho para você. Não falta. Tá. Cristina, com você. Pegando o gancho da sua primeira resposta aí, que fala de auditoria de contas públicas e de fiscalização mesmo dos gastos e combate à corrupção. A gente teve esse repasse enorme do governo federal para estados e municípios, 82 bilhões, se não me engano, em função de Covid, e todas as denúncias que a gente está acompanhando agora, feitas pela Polícia Federal através das operações. Eu queria saber o quanto a Controladoria Geral da União rastreia esses recursos, já que eles saíram do cofre federal, e até que ponto o que a gente está vindo a saber agora, através de operações da Polícia Federal, teve um início de detecção lá na Controladoria? Eu não posso precisar quanto,
mas foi boa parte, se eu posso dizer. Na verdade, os recursos hoje, uma das grandes deficiências que nós temos de controle de recursos é que nós temos a União, os estados e os municípios, cada um com o seu orçamento. Então, muitas das vezes o que a União acompanha é o momento que o recurso sai da conta, tem uma ordem bancária lá para a prefeitura, a partir dali a gente perdeu a gestão daquele recurso. E as regras de transparência, tudo, eles vão seguindo dentro dos estados e municípios. O que a gente fez durante a pandemia? Em abril do ano passado, a pandemia começou ali em março, começou a ficar... Nós fizemos uma reunião interna no CGU e selecionamos 278 entes federados que seriam acompanhados. E criamos algumas prioridades. Então, todas as capitais de estado, né? Os recursos, todos os estados... Entes federados são cidades... municípios, estados e até a própria União. E até a própria União. Então, nós selecionamos 6 ministérios nossos que iam ter gastos maiores durante a pandemia. Selecionamos todos os estados, todas as capitais de estados, todos os municípios acima de 500 mil habitantes e dentro da capacidade de cada regional, a CGU tem uma controladoria regional em cada estado. Outros municípios que não eram mais de 500 mil habitantes, mas eram relevantes para aquele estado. E chegamos aí a 278, aí vou botar entes federados aí. A partir daí, a gente botou uma equipe em cada estado acompanhando todas as compras realizadas que eram direcionadas à Covid. Né? Compras sem licitação, né, ministro? A maioria das compras foram sem licitação pela situação emergencial. A Lei 13979 veio com essa característica. E o que a gente fez? Elas não estavam, em alguns locais tinha uma transparência melhor, em outros nem tanto. Então, o que a gente botou foi a equipe para varrer diariamente tudo que se publicava, os sites dessas prefeituras, desses estados. E nós criamos um modelo de planilha enorme e todos os dias os servidores tinham que entrar lá, fazer a busca e preencher a planilha. Chegamos a 38 mil registros, 21 bilhões em compras, que nós pegamos ou nos sites ou no Diário Oficial dos estados, dos municípios. E a partir daí nós começamos a fazer uma triagem. Olha, as empresas, acompanhávamos as empresas que venciam a licitação, então a gente começava a olhar, olha, ele comprou aqui um determinado equipamento de proteção individual. Então a gente começava a selecionar a planilha, quem tinha comprado máscara, quem tinha comprado qualquer equipamento. Respirador. E começamos a comparar preços. Esse foi o primeiro passo. Quando tinha o resultado da licitação, a gente botava essa empresa, a gente varria a empresa também. A empresa tem funcionário, a empresa foi criada quando? Agora. A empresa funciona, entrava no Google Street View, essa empresa ela funciona num local que se parece com uma empresa ou não? Ela vende milhões e não tem nenhum funcionário? Que lógica é essa? Então nós começamos a juntar essa série de dados e isso gerou as 53 operações que nós fizemos em conjunto com a polícia. Se eu não me engano, eu vi uma reportagem, não sei se é correto, que a polícia fez 77 operações de Covid. Então, se 53 foi com a gente, basicamente os dados foram muito voltados para essas informações que nós fomos buscando num trabalho quase que manual nesses 278 entes. E quais foram, só continuando para complementar, quais foram os maiores absurdos, as coisas que mais chamaram a atenção nesse rastreamento que foi feito? Algumas compras com um valor... A gente não queria se basear somente com compras acima do preço de mercado, porque nós sabíamos que na situação da pandemia, onde a gente tinha demanda muito alta pelos mesmos produtos e uma falta desses produtos, o preço, com certeza, ele ia aumentar. Então, a gente nunca se baseou somente nesses valores, mas toda vez que ele caía já numa... Quando a gente fazia a média de preço, dividia em quartil, e ele estava lá no quarto quartil, ou seja, aqueles que compraram mais caro já era um sinal de alerta que ligava. Aí, casava com isso, a empresa não tinha funcionário. Né? Ou vendia vinho. Ou o KNAI dela o cadastro dela para as atividades econômicas que ela desenvolvia não se relaciona em nada com o que ela estava vendendo. Então, tudo isso a gente ia juntando. Então, os absurdos eram esses. Empresas que não tinham funcionários, empresas com preço 300% acima do preço de mercado. Quando juntava mais de 3 tipos de alertas, a gente falava, aqui a gente tem que começar a aprofundar. Né? Quando, às vezes, é até esperado que durante uma pandemia os preços estejam caros, a empresa, mas quando a gente olha, no geral está tranquilo, só o preço que foi caro, vamos acompanhar se vai entregar, se não vai entregar. Então, foi um trabalho bastante difícil, bastante manual, mas ele trouxe resultados importantes, inclusive na área de gestão, porque nós fornecemos para os demais municípios e estados e até para o governo uma média de preço nacional. Né? Não teve só uma função, muito pelo contrário, a nossa ideia de início era de gestão.
mas depois voltou um pouco para a área anticorrupção. Agora, ministro, a gente sabe que com a CPI da Covid, grande parte da movimentação da base do governo tem sido na direção de cobrar uma investigação dos repasses federais aos estados e municípios. Como está se dando o relacionamento da CGU com o Palácio do Planalto nessa questão? De que forma que está se dando esse intercâmbio entre a Executivo e a CGU? Bem, a propósito, ministro, seguindo a pergunta da Clarissa, aqui nós temos o César Lima perguntando quando serão investigados os recursos enviados pelo governo federal aos municípios. Temos também o Coelho perguntando o seguinte: o Estado de São Paulo registrou o saldo positivo no orçamento de 2020 por conta da ajuda bilionária recebida para o combate à pandemia. A União pode requerer a devolução de parte dessa ajuda caso não se comprove sua destinação no orçamento de 2021? Hélio Ribeiro, o que está achando das investigações da CPI do Covid? O pessoal está evidentemente interessado em saber o que é que houve quanto ao chamado Covidão também, e quando será investigado, ou se já está sendo investigado. Né? Sim. Dividindo aqui as duas respostas, a primeira pergunta que você fez, Clarissa, a gente tem as informações que nos são solicitadas, que a maioria das solicitações que vieram da própria CPI, até agora. Então, nós fornecemos o número total de auditorias que nós fizemos, os trabalhos prévios, por exemplo, para evitar casos de corrupção no governo, toda a licitação que ia ser aberta, e muitas licitações por dispensa de licitação, a CGU tentava ao máximo fazer uma verificação prévia, levantando riscos dessa licitação, identificando problemas. Nós olhamos 36 processos que somaram 9,2 bilhões em compras pelo governo. Então, isso tudo visava evitar casos de corrupção ou casos desse tipo. Tudo isso a gente está mandando para a CPI, encaminha também para o pessoal do governo que está acompanhando. As operações, os dados das operações, nós passamos todos os dados de operações que nós tínhamos, né? E os trabalhos que o governo fez de melhoria da transparência, de participação social. Então, o que a gente tem feito, basicamente, é passar as informações dos trabalhos que foram realizados. Bem, já em relação a essa atuação, é porque a gente sabe que o SUS ele tem uma gestão tripartite, tem estados, tem município, tem União. Então, toda essa pandemia ela tem que ser tocada dentro dessas competências que a União tem, que o Estado tem, que o município tem. E parece que o foco da CPI tem sido muito a gestão federal, trazendo aí diversas responsabilidades para a gestão federal. E a gente sabe que a gestão não é simples, só a gestão federal, ela envolve muita gente. E nós identificamos vários casos de corrupção em estados e municípios. Então, eu acho que a população, por uma questão de justiça, ela quer. Se vamos olhar os problemas no total e vamos olhar o que aconteceu de errado nos estados e municípios, principalmente por essas operações que aconteceram de mau uso de recurso público. A CPI está interessada nessas informações sobre os estados? Olha, nós encaminhamos. Se ela vai fazer uso ou não, agora é aguardar. Fábio Zanini. Ministro, boa noite. Ministro, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na semana passada esteve na CPI da Covid. Um dos pontos mais polêmicos foi a questão do contrato com a Pfizer para fornecimento de vacina. O ex-ministro foi muito questionado de por que não foi assinado, por que não havia resposta e tudo mais. Um argumento que ele deu é que havia pareceres contrários a esse contrato da CGU e da AGU. Eu queria perguntar para o senhor se realmente houve esses pareceres, se a CGU recomendou que não se assinasse o contrato com a Pfizer e por quê? A gente emitiu um parecer, se não me engano, no dia 3 de março, que basicamente analisava riscos do contrato e algumas exigências, cláusulas que eram sigilosas e que preocupavam o governo como um todo, né? Então, cláusulas de pagamento de garantias que a empresa não seria responsabilizada. Algumas cláusulas, que eu acho que não era nem da Pfizer, era da Janssen, ela trazia uma possibilidade de majoração dos preços, caso houvesse modificação. Então, se fechava um contrato que ele poderia mudar o valor a maior depois. Então, isso tudo a gente foi colocando os problemas e medidas de mitigação desses riscos, né? O nosso parecer, ele apontava os problemas nessa época. Eu acho que 10 ou 11 dias depois já foi aprovado o projeto de lei que deu origem à lei que autorizou, que criou as condições para que essa compra fosse realizada. A gente já tinha acesso a essa documentação, a esse PL.
Então, quando a gente deixou claro que existiam esses problemas, mas que tomadas medidas sugeridas de mitigação de risco, os contratos poderiam ser assinados. Então, assim, sempre teve uma conversa muito aberta, realmente existiam cláusulas lá que eram cláusulas que fogem ao ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico brasileiro não permitia, mas se tomando uma medida, como foi o caso de um projeto de lei ali que fez a modificação nas normas, não haveria problema para assinatura, ou caso não tivesse a modificação dessas normas, que fossem tomadas medidas de mitigação de risco que foram sugeridas no documento. Quais eram as cláusulas mais complicadas? E só para entender, Olha, então não essas houve cláusulas estavam em sigilo, né? Então, assim, a gente pode falar por alto. Tinham garantias, assim, a empresa não poderia ser responsabilizada, né? Isso aí a própria empresa já admitiu. Tinham também cláusulas voltadas para foro, né? O foro onde que ia ser julgado, a empresa não responderia a processos aqui no Brasil. Então, tinha uma série de cláusulas desse tipo. A empresa também não responderia, teria que ser praticamente a União que responderia por efeitos adversos da vacina. Então, são cláusulas que não eram muito simples para a legislação que nós tínhamos. Então, nós apontamos esse problema, mas ele foi mitigado rapidamente com a vinda da lei. Vitor Brown. E todas essas cláusulas, ministro, foram corrigidas? Porque o governo, no final das contas... Não, elas foram mantidas. Nós tivemos uma lei que permitiu que elas fossem assinadas. Então, essas cláusulas que a Pfizer foram mantidas. Elas continuam valendo? Continuam valendo. Constam nos contratos que continuam o governo valendo e constam nos firmou? contratos. E o que o senhor acha da possibilidade de que o senhor vá à CPI? Porque nessa discussão toda sobre as vacinas da Pfizer, o nome do senhor chegou a ser cogitado por alguns senadores como um possível convocado ou convidado para ir à CPI. O senhor iria e acha necessária a ida do senhor ou não? Eu acho que se os responsáveis acharem que a explicação da CGU é uma explicação importante para o que eles estão verificando, estaremos lá sem problema. O senhor acha importante, acha importante o seu depoimento? Acho que é necessário? Sobre o quê? Se eles tiverem alguma dúvida, né? Acho que se eles quiserem saber todos os trabalhos que a CGU desenvolveu e todas as medidas que nós tomamos com o embasamento técnico das medidas, a gente vai lá e explica. Elas já estão em documentos. Se eles quiserem só ler o documento também e solicitar informação também, se presta à necessidade. Assim, depende da necessidade que a CPI verificar, mas eu estou pronto para ir. Você precisa treinar, responder sim ou não. Então. Nem todas as respostas são sim ou não. Mas, ministro, o senhor entende, na avaliação do senhor, o procedimento que foi tomado pelo governo federal diante aí dessa questão do contrato da Pfizer foi lento, foi rápido? O que o senhor disse, mudou-se a legislação, logo o contrato passava a ser adequado à legislação vigente. Dentro desse processo, o governo federal, na sua avaliação, agiu de alguma forma omissa, demorou para dar uma resposta para essa questão da compra das vacinas? Olha, do momento que a gente deu um parecer, a gente recebeu no final de fevereiro, se não me engano. Demos parecer muito rápido, 3 de março, a gente já tinha dado parecer. Então, foi bastante célere. Inclusive, já tinha um projeto de lei já em andamento, que mostra que essa conversa já vinha acontecendo. Então, o que o governo tinha que fazer foi feito de forma célere. As reuniões anteriores eu não participei. Mas nós temos vários problemas ali, né? O pessoal pensa que é só assinatura. Mas você tem que, quando você vai comprar qualquer produto, você tem que verificar a logística do produto. A gente sabe que a vacina da Pfizer tem características diferenciadas. Não adianta eu comprar uma vacina que ela tem que ser mantida a menos 70 graus e eu trazer para o Brasil sem nenhuma logística pronta. Então, tudo isso eu acho que foi levado em conta pela equipe, que era bastante diligente do Ministério da Saúde, e eles só assinaram o contrato no momento que eles chegaram. Mas, pelo menos, eu não tenho acompanhado todo esse trâmite das vacinas, nem da CPI, mas pelo que eu verifiquei, o próprio representante da Pfizer disse que não era bem uma proposta antes, que eles estavam chegando. Tem também o seguinte, às vezes você oferece milhões de vacinas, mas muitas estão para o final do ano, e o governo está precisando de vacinas num período mais curto. E no mais curto não tem a logística necessária para entregar. Então, tudo isso é levado em consideração e só quem estava negociando pode explicar esses detalhes. No que eu participei, o que eu vi foi uma ação bastante efetiva e bastante célere do governo. Mas só para tirar uma dúvida, ministro, o senhor foi acionado em fevereiro desse ano, 2021. Sim. Mas a Pfizer, a primeira proposta é de abril, maio do ano passado. Demorou todo esse tempo para o Ministério da Saúde pedir a opinião para a AGU? Não, mas ele pediu em relação à assinatura do contrato já. A gente entrou para a assinatura do contrato. De tantos meses, antes eles estão discutindo entre eles. A CGU não tem necessidade de participação. Né? Mas o senhor não acha que demorou demais? A CGU só entra depois da assinatura de um contrato. Ou então, se o Ministério resolver por bem, ou o centro de governo resolver por bem, que a CGU participe da reunião. Se bobear, meus técnicos participaram de várias reuniões antes, né? Se você me pedir detalhes, eu realmente não sei, não posso te explicar. Então, não posso te dizer nem que demorou, nem que não. Eu acho que não demorou.
quando a gente entrou, e também aí tem que verificar qual foi o prazo e quais foram as conversas com a empresa que eu não participei. Então fica difícil de eu dar uma opinião sobre uma coisa que eu não participei. Mas então que a partir do momento em que a CGU foi chamada a participar do processo, o senhor diz então que não houve a lentidão, mas que o senhor não sabe dizer se houve uma demora anterior a esse momento em que vocês ingressaram. Porque eu não sei a data que iniciaram as contratações com a Pfizer. Eu lembro, muitas das vezes eu encontrava com os integrantes do Ministério e falaram, olha, a empresa está oferecendo até agora uma quantidade muito pequena de entrega e cláusulas bastante problemáticas. Se você tem cláusulas problemáticas, mas muita vacina, você, numa gestão de risco, você fala, vou aceitar. Agora, se você corre muitos riscos para poucas vacinas, o Brasil ele é um país um pouco diferente, né? Ele não é um país que tem 9, 10 milhões de pessoas, temos 220 milhões de pessoas e é óbvio que você tem que fechar contratos que sejam aderentes à sua população. Então, assim, eu posso me manifestar sobre o que eu participei. No momento que eu participei foi sério. No momento anterior, eu acho que as melhores pessoas para discutir e explicar os problemas que foram advindos dessa assinatura são os próprios integrantes do Ministério da Saúde. Ministro, ainda sobre a questão das vacinas, que eu acho que falta explicar e fala-se muito pouco, essa questão da logística mesmo, do armazenamento e do transporte, que o senhor mesmo citou, o Brasil é um país enorme, fico imaginando levar 70 graus negativos lá para os rincões da Amazônia uma vacina dessas. Isso foi considerado no parecer que a CGU elaborou ou a CGU simplesmente olha o contrato e diz eles estão oferecendo isso e a gente tem que se virar com isso aqui? Nesse momento, não. Pelo que eu me recordo, eu li o nosso parecer, que veio da equipe técnica e da área jurídica, mas não eram esses problemas no momento. Porque eu pergunto isso... a gente não tinha nenhum tipo de solução logística no ano passado. Mas, se não me engano, em dezembro ou janeiro já começaram a chegar aqueles recipientes que mantinham... Porque o armazenamento tinha de ser feito a um tipo de temperatura que o Brasil não poderia... Teria dificuldade de fazer isso, né? Então, a Pfizer depois apresentou um recipiente específico. Né? Pelo custo do transporte, exatamente. Né? Enfim, esse é o tipo de... frigorífico dentro de avião, não deve ser uma coisa barata. Esse tipo de análise que a CGU fazia nos contratos que iam ser fechados, e já era quando o contrato estava pronto, por isso que quando a gente foi chamado em fevereiro para março, já era quando o contrato estava pronto, porque já tinha assinado antes, acho que em dezembro, um memorando de entendimentos, e depois veio o contrato. A gente se manifestou oficialmente no contrato. Então lá eu vou ver cláusulas do contrato. O que é diferente da discussão que teve antes, que aí foram os integrantes do Ministério da Saúde, mais os profissionais que foram colocados juntos, que discutiram, olha, a logística, discutiram como é que isso ia ser entregue, se existia uma forma de receber essas vacinas e manter essas vacinas em condições de ser aplicadas na temperatura determinada dentro do país, aí isso tudo é o Ministério da Saúde que tem que explicar e, com certeza, isso foi colocado dentro do ponto da discussão sobre a aplicação da vacina. O ministro, tem um outro caso também que o governo recentemente procurou a CGU, a Controladoria Geral da União, que é o caso do orçamento paralelo. O ministro do Desenvolvimento Regional pediu que a CGU ajude a investigar se existe ou não orçamento paralelo. Isso foi a partir de uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, e o próprio governo pede que a CGU faça essa apuração. O que é que já foi levantado até agora? O que é que já se tem de informação? Existem indícios de que haveria esse orçamento paralelo ou não? Qual a situação, ministro? Vamos lá explicar isso aí para a gente. Eu acho que a reportagem, ela trouxe um ponto, cometeu equívocos, misturou assuntos e aí virou uma coisa difícil de ser explicada. Então vamos lá, primeira coisa, o orçamento ele é único, a peça orçamentária ela é única. Então eu acho que usar a palavra orçamento secreto é uma coisa escondida, se os valores estão lá, ela não é secreta, né? Hoje mesmo eu fiz questão de entrar no site da Codevasf, fui lá nas ações apontadas, tem lá várias especificações das compras, inclusive quem indicou, o parlamentar que indicou aquilo ali. Então, secreto ele não é. Então, a primeira mentira ou a primeira relação que a gente bota na reportagem é essa. Depois ele diz que o orçamento secreto foi direcionado diretamente para a compra de tratores superfaturados. A reportagem não diz qual trator foi superfaturado, quanto foi pago. Então, na verdade, o que o ministro Marinho pediu para a gente foi o seguinte: CGU, olhe para mim se os tratores adquiridos pelo meu ministério estão superfaturados. Que talvez, não sei se foi pago esses tratores, se ele foi pago era superfaturado, se não for, não é nem a nomenclatura correta, mas a gente vai verificar isso. Além disso, a CGU já tinha, desde início de 2020, detectados alguns problemas em alguns contratos firmados na Codevasf,
E a gente começou uma investigação, não foi nem uma investigação, foi um trabalho de auditoria em cima desses contratos, eles estão em andamento. São 8 trabalhos que estão mais analisando as compras. A gente verificou que essa execução desses recursos que vêm nessas ações específicas de compra de equipamento ou de pavimentação, elas são executadas ou diretamente pela Codevasf, ou diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, ou com convênios com municípios. E a gente já tinha verificado, quando você faz convênio nos municípios, você tem duração muito prolongada dessas obras, porque muitas das vezes o município não tem condições de você tocar com um projeto adequado isso aí, depois os recursos ficam parados e normalmente com um aumento de preço cerca de 20%. A Codevasf criou um modelo de registro de preço que eles colocam por estado e eles tentam criar nessa obra um padrão de preço que atinge qualquer obra que for acontecer ali, no caso de obra de asfaltamento, de pavimentação, qualquer obra que se encaixar ali. Isso tem um problema, porque não tem projeto básico específico, não tem projeto executivo. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma comparação. Ó, esse aqui era ruim, esse aqui não é o melhor, mas eu tenho que comparar aqui para ver o que é menos pior. Esse é o trabalho que a gente está fazendo. Então, o trabalho está sendo feito bem, de forma bastante ordenada. Os tratores a gente está verificando. Às vezes você repassa um recurso e na ponta tem corrupção. Isso pode acontecer. Então, mas o problema é que a reportagem ela já diz que aquilo ali era um esquema de corrupção, de desvio. Isso tem que ser verificado, ela não apresenta provas, né? Eu acho que essa é a fragilidade da reportagem, que tentou chegar a conclusões antes de aprofundar as investigações, que não são fáceis. Ela baseou o preço dos tratores, pelo menos a gente já verificou isso, numa cartilha destinada aos parlamentares, alegando que aquilo ali era uma base de preço desses equipamentos, desses maquinários do governo. Aqui o governo não tem base de preço de maquinário, então é mais uma informação equivocada, mas pode ser que no final a gente encontre algum problema. Então é isso que a gente está fazendo um trabalho de verificação, e o ministro Rogério Marinho solicitou que a gente verificasse todas as aquisições do MDR. Tem prazo para a conclusão desse trabalho, ministro? Olha, esses 8 processos que eu falei iniciais já estão acontecendo desde o início do ano passado, tá? Em várias contratações feitas em estados diferentes. São atas de... Essa do Marinho, eu tinha uma ideia inicial de uns 20 a 30 dias, mas a equipe já me pediu em torno de 60 dias aí, só que nós vamos ter verificações intermediárias. Nós temos como chegar a conclusões de pontos, para não esperar 60 para sair o resultado todo. O que a gente conseguir verificando com o tempo, a gente vai soltando já como se fosse relatórios intermediários. Aliás, quem aciona a controladoria? Quem pode acionar? Eu posso? A gente pode? Qualquer um pode denunciar. Qualquer pessoa, como é que faz? O senhor pode entrar lá no Fala BR, que é o sistema onde pode fazer as manifestações de ouvidoria do governo, como denúncia, elogio, representação. É o mesmo local onde eu posso pedir acesso à informação pela LAI. Ali eu me manifesto, direciono para o órgão que eu quero ou para a própria CGU, explico os casos, se for uma denúncia, e a CGU vai dar uma resposta no prazo especificado de lei. Porque você disse que quantos pontos, digamos, chamemos assim, foram investigados? Quantos... Qual foi a expressão? Entes federados? 278. 278. Então, isso aí, por quantas pessoas? Tem número suficiente de funcionários, a controladoria? Pois é, a CGU está batendo agora, nós estamos com cerca de 1.800 e poucos servidores. Eu tenho mais de 250 cedidos para cargos do governo, né? Temos um servidor da CGU que é secretário executivo de ministério, tem outro que é secretário em outro ministério, ocupam cargos relevantes dentro do governo federal. Então, isso aí eu tenho que atuar na área de auditoria, eu tenho que atuar na área de corregedoria. É pouca gente. É pouca gente. Se Deus quiser, eu tive reunião essa semana com o ministro Paulo Guedes. Se Deus quiser, nós estamos abrindo um concurso ano que vem para 300 auditores e 75 técnicos, né? É um retorno, é o que eu explico sempre, é um investimento. Seja, o gasto, ela custa para os cofres públicos, entre salário de servidores e manutenção de todas as suas unidades, 1,1 bilhão de reais. É o que ela custa. Ano. E o nosso benefício financeiro, só de a gente evitar a saída de recursos, recuperar, sem os acordos de leniência, foram 17,9 bilhões ano passado. No caso dessas verbas, quanto já foi recuperado?
O quanto já foi identificado, né, como dinheiro desviado? Das verbas do Covid? Especificamente dos programas que nós verificamos, o prejuízo potencial, porque quando a gente começa a investigação, a gente pega um pedaço pequeno. Perfeito. O prejuízo potencial, 160 milhões de reais. O efetivo que a gente consegue garantir, que praticamente é certo, 40 milhões. Agora, as investigações estão em andamento e nós temos mais um sem número de investigações em andamento. Esse valor pode subir bastante. E tudo isso é recuperado, ministro? Esse dinheiro volta? Porque uma coisa é descobrir que ele foi levado, outra é chegar lá e pegar. Outra coisa é recuperar, exatamente. Ele é recuperado? Não necessariamente é recuperado. Agora, vou te dar um exemplo. Os acordos de leniência, que é um excelente instrumento de recuperação de ativos, a gente fechou 13 acordos que somam 16 bilhões de reais, já recuperamos 5. Os outros 11 estão em pagamentos parcelados nos próximos anos. Então, no caso desse dinheiro destinado ao combate ao coronavírus, não dá para garantir que tudo que foi desviado vai voltar? A única coisa que eu posso te garantir hoje de retorno foi os trabalhos que a gente fez e os próprios cidadãos devolvendo esse recurso. Já temos 280 milhões de reais devolvidos de cerca de 250 mil brasileiros. 254 mil cidadãos que devolveram os recursos. Agora, eu posso te dizer que na atuação, por exemplo, do auxílio emergencial, a nossa atuação junto com o Ministério da Cidadania bloqueando os casos deu uma economia de 7,1 bi. Agora, ministro, ainda essa questão do orçamento, essa figura da emenda de relator que se criou ali, salvo engano, em 2019, né? LDO de 19 para isso. Exato, Mesmo não sendo secreto o orçamento, acho que tem argumentos aí interessantes para dizer que não é secreto, mas não criamos talvez um certo orçamento paralelo, digamos assim? O orçamento é um só, evidentemente, mas você tem uma parte do orçamento que tramita, como sempre tramitou, criou-se essa figura da emenda de relator, que aí é um poder que se dá de distribuição dessas emendas aí quase que sem controle nenhum, de maneira discricionária. Como é que se faz para fiscalizar esse tipo de emenda de relator? E eu pergunto se o orçamento brasileiro não é feito de maneira muito confusa, complexa, opaca e acaba dificultando a fiscalização e o acompanhamento. Quer dizer, essa figura do orçamento de relator, da emenda de relator, não é um exemplo disso, de criar-se uma confusão ali, um caminho paralelo que acaba eventualmente ensejando fisiologismo, até corrupção? Olha, na verdade, a RP9 ela é uma identificação do resultado primário, né? São despesas discricionárias que são colocadas, o relator passa a ter esse poder de indicar recursos, né? É óbvio que esse relator vai indicar conforme os interesses do parlamento, né? Isso entra numa discussão, assim, de como que a gente deve distribuir os recursos públicos. Se nós tivermos um critério só técnico, talvez os locais que não têm muito retorno de recursos jamais vão ser priorizados. Então, eu imagino quando o cidadão lá do interior vota num deputado, ele vota para que ele aprove projetos estruturantes para o país, mas também que esse deputado traga benefícios diretos para a comunidade dele, porque ele está votando nele, porque nunca ninguém levou o benefício que ele está esperando. Assim. Se a gente for verificar aqui dentro de um perfil técnico, eu sempre vou imaginar, eu vou construir uma estrada, eu vou construir uma estradinha, ou uma estradinha que liga duas cidadezinhas pequenas, que vai melhorar muito a vida daquela população pequena, ou vou investir esse dinheiro numa estrada que faz um escoamento absurdo de uma produção de soja ou do agro. Acho que a resposta técnica de todo mundo aqui é colocar o dinheiro lá. Só que esse invisível também quer ser visto. E ele quer que o deputado dele leve. Eu acho que essa junção de interesses ela é interessante dentro do orçamento. Talvez o que a gente vai ter que chegar a uma conclusão é de quanto pode ser direcionado para essas emendas que vão ter um cunho mais de atendimento ao eleitorado ali, direto dele, lá no interior, e quantas vão ser levadas para projetos estruturantes. Eu acho que essa divisão é a divisão que a gente tem que ter no orçamento. Agora, essa é uma discussão que eu acho que lá não é muito técnica, ela é política. Ou seja, o orçamento tem que estar mais na mão do legislativo, o legislativo tem que ter uma participação maior na indicação dos recursos, ou fica tudo seguindo critérios técnicos de retorno socioeconômicos dentro do Ministério? Essa é uma discussão que não veio amarrada na lei,
A lei não amarra que o RP9 deveria ser tratado de uma maneira ou de outra. A LDO de 2020 já prevê que o governo tem que soltar um regulamento até 45 dias da aprovação da lei sobre essa regulamentação da utilização do RP9. Para esse exercício, nós já vamos ter essa regulamentação interna do governo. Mas, ministro, a gente vê que as emendas parlamentares vêm sendo usadas recorrentemente, cada vez mais, como moeda de troca em grandes votações estratégicas para o governo federal. Ou seja, não acabou havendo aí uma distorção desse mecanismo que o senhor descreveu, de garantir ao parlamentar que ele possa destinar algum recurso específico para a sua base eleitoral, para se transformar numa forma de remunerar os parlamentares eleitoralmente lá na frente por uma votação ou um voto numa questão que seja estratégica para o governo? Olha, Cris, essa é uma visão que você está tendo. Você está tendo uma visão de que, nesse momento, você está buscando o apoio. Você pode também ter outra visão. A visão é que você está privilegiando aquele deputado e isso ele decidiu apoiar o governo. Se ele não fosse privilegiado, ele não ia apoiar em outras medidas estruturantes. Uns vão chamar isso de compra, outros vão chamar de votos, outros vão chamar isso aí de articulação política. O que eu falo é o seguinte, se tiver com o dinheiro indo para onde ele tem que ir, isso nós vamos fiscalizar. Se não tiver tendo corrupção, esse é o papel. Podemos discutir politicamente agora se é melhor colocar mais recursos para um lado ou para o outro. É uma discussão que eu acho que essa discussão ela é importante para todos nós, para que a gente possa aprimorar o orçamento. Agora, simplesmente, é o que eu falei, quem quiser acusar o governo vai usar esse argumento, dizendo, está comprando base. Não, às vezes você está negociando politicamente, está dando um apoio, desde que aquela pessoa coloca os recursos para serem aplicados na vontade da sociedade, para atingir seus eleitores, eu não vejo nada de problema nisso. Agora, estaremos lá, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, verificando se esses recursos estão chegando onde deveriam chegar. Pela sua experiência, ministro, é possível sonhar com o fim da corrupção ou é melhor falar em redução da corrupção? Redução, fim é impossível. Fim é impossível. Por quê? É impossível, porque eu acho que é que nem eu falo, a gente trabalha na melhoria da segurança pública. Alguém tem esperança que não vai ter assaltante, que não vai ter alguém que vai matar alguém que vai cometer um crime louco, entrar numa escola e atirar em todo mundo? Vai ter um louco desse. Como vão ter pessoas que você pode tomar as medidas de prevenção que você quiser, criar um ambiente, uma cultura maior de integridade, mesmo assim a pessoa vai querer cometer corrupção. Então nós temos que tentar trabalhar com uma cultura real de integridade e a gente precisa fazer isso não só dentro do governo, a gente tem que lembrar que o governo ele é uma representação da sociedade, nós temos que trabalhar na sociedade como um todo. E assim, com essa cultura, a gente conseguir levar esses níveis de corrupção a níveis os menores possíveis. Na sua opinião, o desmonte da Lava Jato prejudica ou o que foi feito ao longo dos anos todos, que trouxe tanta esperança para os brasileiros, pode se perpetuar ainda por um tempo? Não, eu acho que pode se perpetuar. Eu acho que esse é um momento em que a gente tem que saber separar bastante as coisas. Os órgãos de controle têm que procurar identificar erros que tenham cometido e esses erros não apagam os casos de corrupção que aconteceram, corrigir para que não ocorra nenhum excesso. Agora, esse legado não pode ser perdido. Assim, a CGU não colocou junto com o Ministério Público, tem acordos de leniência que foram assinados com o Ministério Público, foram assinados com a Advocacia Geral da União. Esses órgãos, os 5 bilhões que a gente tem na conta não foi doação de empresa que quis doar para o governo. Foi devolução de pagamento de propina, de casos de corrupção. Então, assim, tentar criar uma fumaça de que nada aconteceu é uma loucura. Agora, a gente tem que estar bastante atento. Isso vai ter que ter uma inteligência de todos. Eu acho que toda vez que a gente você tem um balanço que ele vai para um lado, quando ele volta, ele nunca volta para o meio. Ele ultrapassa um pouco e a gente tem que evitar que ele não ultrapasse muito. Muitas pessoas estão reclamando, foram cometidos excessos. Não, olha só. Todos estavam trabalhando sob pressão, vamos entender o excesso, vamos tentar regulamentar. Agora, isso não apaga o trabalho brilhante que foi feito pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal Brasileira, por todos os órgãos. Então, acho que a gente está num momento da gente ter bastante calma. Eu acho que eu vejo muitas acusações que tem em relação aos envolvidos no Lava Jato, que são normais de uma investigação, parece que é crime, mas para mim são normais de uma investigação. Acusação contra os investigadores. Contra os investigadores. Vejo pontos também que são bastante preocupantes, porque quando a gente vai verificar a origem dessas informações que vão contra os investigadores, são de informações que jamais seriam aceitas numa acusação de ninguém, e agora pode ser aceita para absolver, e detalhe, sem nenhuma comprovação que essas informações elas são fidedignas, são verdadeiras, não tem uma prova sobre isso.
Então, eu acho que é o momento da gente parar, ir com calma. Em relação ao trabalho do MPF, o pessoal fala assim, na CGU eu tenho certeza que não teve desmonte de combate à corrupção. Na Polícia Federal, acredito também que não. Segue como era antes? Sempre como era antes, estamos com a mesma... O único problema que nós tivemos é o próprio aposentadoria de servidores e coisas, que se Deus quiser nós vamos conseguir fazer o concurso. E agora, eu acho que o Ministério Público está numa discussão interna, tenho certeza que eles também têm maturidade para ser uma instituição bastante importante e correta, né? Eu tenho que verificar as medidas que estão sendo adotadas, eu não estou acompanhando as medidas internas, vejo falando, acabou com a força-tarefa, não sei se acabou com a força-tarefa, se simplificou, eu não sei como é que está esse acontecimento lá dentro, mas eu acho que cabe, é uma instituição independente e eu tenho certeza que ela vai chegar num modelo de corrupção que seja interessante para o país, de combate à corrupção. Agora, ministro, o que se vê é o que eu costumo chamar de faroeste à brasileira, né? É o bandido que persegue o xerife. Sim. É o que tem acontecido. Né? A gente vê a libertação de pessoas condenadas e, ao mesmo tempo, a tentativa de punir o procurador Deltan Dallagnol, de transformar em réu o juiz Sérgio Moro. Tá? Vejo tudo invertido. O STF atrapalha ou ajuda o combate à corrupção? Não, eu acho que o STF ele é um órgão importantíssimo para o país, é um órgão que dá as decisões em última instância, é um órgão constitucional. Poucas das decisões que a CGU toma são levadas ao STF, algumas vão. É claro que a gente não concorda com todas as decisões, mas concordar é uma coisa, respeitar é outra. Eu não concordo com várias, mas respeito todas, porque é uma instituição essencial ao país. Acho que no final das contas, se a gente fizer análise, é claro que o STF ele só pode ajudar. Eu não posso dizer que a Suprema Corte do país atrapalha o combate à corrupção. Mas eu acho que às vezes nós temos que fazer uma análise se as decisões que estão sendo tomadas, quais vão ser as consequências dessas decisões. E a impressão muitas das vezes é que nós tomamos medidas ou algumas decisões que possam colocar em risco o combate à corrupção. A decisão em segunda instância foi bastante discutida, a condenação em segunda instância, perdão, mas eu acho que essas decisões elas estão sendo tomadas e os processos estão sendo retomados. Caso eles consigam ser finalizados dentro das novas regras que foram colocadas e que já sirvam de parâmetro para os próximos julgamentos, né? E esses casos não tenham prescrição, eu tenho certeza que foram decisões que vão vir só a corroborar o crescimento do país. Eu quero reiterar que, claro, a instituição merece todo o respeito. Sim. Agora, é perfeitamente discutível, né, qualquer decisão monocrática. Sim. Sim. Um ministro decide, ele pode perfeitamente estar errado. Né? Exatamente. Eu acho que as decisões monocráticas elas têm que ser mais liminares, né? Tem que ser provisórias e a gente submeter a discussão a todo o plenário. Mas eu acho que tudo isso está fazendo parte do aprendizado e eu tenho certeza que esses acontecimentos vão fazer o país crescer como um todo. Ministro, deixa eu pedir licença para o Augusto para reproduzir a pergunta que ele fez trocando o sujeito. E o governo Bolsonaro tem ajudado ou atrapalhado o combate à corrupção? Eu vejo uma ajuda muito grande. Assim, faço parte do governo, estou lá dentro. Assim, quem conhece o presidente ele tem uma característica que é sensacional, ele não quer nada para ele. Ele é uma pessoa, vou te falar, sábado, domingo, tinha uma mensagem dele 5 da manhã para mim, falando, olha, estou sabendo de um caso de corrupção não sei onde, dá uma olhada para mim, por favor, e verifica se está acontecendo alguma coisa. Ele deu toda a liberdade de trabalho, né? A gente está trabalhando com eu acho que o governo tomou uma medida no início do governo que foi essencial, parece pequena, mas é uma das mais importantes em combate à corrupção, foi a criação de critérios mínimos para ocupação de cargos. A gente botou critérios de... Técnicos, né? E isso aí serve para todos os cargos até DS6. Então já é um ponto interessante, porque você já começa a filtrar na entrada. Então, assim, acho que o governo Bolsonaro como um todo, a gente vai construindo, tenho certeza que vai ser um governo que vai deixar um excelente legado no combate à corrupção. Agora, ministro, nesse ponto, o senhor é um ministro nomeado, né? Sim. A CGU é um ministério como outro Sim. qualquer, né? Esse modelo dá ao senhor autonomia para investigar, por exemplo, algum colega de ministério
ou o próprio presidente da República, tem casos, né, que foram ter sido citados aí de suspeitas envolvendo ministros. O caso do Ricardo Salles, por exemplo, recente. Teve o antigo ministro do Turismo, que agora já não é mais. Tem o caso das rachadinhas lá que não envolve exatamente o governo, mas enfim, é um caso que acaba resvalando um pouco no próprio presidente. O fato do senhor ser demissível a qualquer momento, né, basta uma canetada do presidente, basta ele usar a famosa BIC dele, não deixa o senhor um pouco de mãos amarradas? Talvez esse modelo de CGU não deveria ter uma certa independência até funcional? Olha, eu sou bastante crítico desses conceitos de independência. Eles não são explicáveis assim como o pessoal fala. Eu vou dar exemplos sobre isso. Primeiro ponto, a CGU não fiscaliza. Eu fiscalizo as contas dos ministros, mas eu não toco investigação contra ministro. A CGU não tem capacidade de punir ministro. Então, essa possibilidade de eu estar passando a mão na cabeça do ministro, ela é mínima. Eu sou demissível do cargo, mas os servidores não. E eu não tenho capacidade de influenciar nas decisões dos servidores. Então, a equipe ela tem toda a liberdade de chegar à conclusão. E eu também não investigo o presidente da República. Né? Você tem uma CISET, uma controladoria lá, uma setorial de controle interno, específica, que eu não sou o chefe. Ela só é subordinada tecnicamente a mim. Então, assim, esses riscos que você colocou em relação aos ministros e ao presidente, ele não existe, porque eu já não investigo essas figuras, né? Em relação aos demais, a essa independência, eu sempre questiono. O pessoal fala, qual é a independência que tem? O órgão tem a sua independência, os servidores são todos concursados, de carreira, tem seu nome. Eu não vejo muita diferença disso para um procurador da República. Eu sei que todo mundo, o procurador da República é independente, inamovível, não sei o quê. No caso dos acordos de leniência, eu sempre cito. Fechamos já 13 acordos de leniência e o caso de corrupção que nós temos durante o acordo de leniência não é um funcionário da CGU nem da Advocacia Geral da União. Foi o procurador da República, com todas as independências e todos os casos que nós tivemos. Então, assim, o modelo é cultura de integridade, os servidores são de carreiras, têm sua independência para trabalhar, sua autonomia. E nós tocamos, como tocamos em todos os governos. Fui ministro no governo Temer, fui ministro no governo Bolsonaro, tenho toda a liberdade para trabalhar e eu acho que esse fato de eu não investigar nem o presidente, nem os ministros, também contribui muito para que o órgão não tenha nenhum tipo. Quando os casos envolvem essas autoridades, eles têm foro privilegiado e aí vai seguir as investigações comuns, a não ser que os trabalhos que nós fizermos na aplicação dos recursos venha de alguma maneira corroborar para que outros órgãos responsabilizem essas autoridades. Mas a CGU propriamente dita não fiscaliza essas autoridades. Ministro, o senhor disse que não fiscaliza diretamente o presidente, mas foi chamado recentemente na Câmara dos Deputados para dar explicações sobre gastos de férias do presidente, né? Foi aquela polêmica toda. Pode explicar o que foi dito lá? Parece que o senhor, inclusive, justificou por que aumentou os gastos com segurança na presidência de Jair Bolsonaro em relação a presidentes anteriores. Sim, é porque quando fizeram o chamamento para mim, eu acho que os deputados desconheciam que eu não é a CGU que fiscaliza os gastos da presidência, sim a CISET presidência. E eu falei para o presidente, não sou eu, mas você vai ter que mandar alguém, se o senhor quiser. Não, Wagner, vai lá e representa, você faz parte do governo, você vai lá e pode levantar todos os dados e levanta. E foi o que a gente fez. Levamos os dados à Câmara justamente para explicar o seguinte. Primeiro ponto, os gastos do presidente, da segurança do presidente, os gastos diretos com a manutenção da residência do presidente, elas são feitas por cartão corporativo, né? Esse cartão corporativo, ele tem 100% de transparência. No tanto que as pessoas falam, não tem transparência nenhuma. Eu falei, como é que você sabe que o gasto aumentou? Todo mundo falou, o gasto aumentou não sei quantos por cento. Como é que você sabe se não tem transparência? É a primeira pergunta que eu faço para as pessoas que colocam em dúvida. É porque a gente dá transparência aos valores, mas não damos transparência ao detalhe dos gastos, como acontece nos cartões corporativos que não estão envolvidos ou em atividades sigilosas ou na segurança do presidente, por questões óbvias. Vou te dar um exemplo. Muitas das vezes, vou dar um exemplo primeiro dos gastos para as pessoas terem noção. O presidente faz uma viagem. Se as tropas lá, quartéis que pertencem àquela cidade, vão participar da segurança do presidente, a compra da alimentação dos soldados é feita com cartão corporativo. Não é só o núcleo que cuida do presidente. O núcleo faz a segurança aproximada, mas tem a segurança diária. Os custos da segurança diária, quem paga é o cartão do presidente. O avião presidencial, ele tem um levantamento de custos que não é
o combustível que ele utiliza. Tem lá eles fazem toda uma verificação, preço de manutenção, preço que foi a aeronave, eles dividem isso no tempo e criam um valor do custo da aeronave, que ela vai existir com a aeronave voando ou não voando. Então, tudo isso a gente informa como gastos do governo. Então, nesse caso, o que eu fui lá explicar é que nós tivemos um aumento, a gente comparando os gastos, eles têm um sistema dentro da presidência que acompanha esses gastos. Todos os gastos ficam num sistema específico do cartão para o pessoal interno e eles acompanham. No caso da pandemia, os militares que fazem a segurança do presidente não estão podendo ficar no mesmo quarto, porque é regra sanitária. Então, praticamente ficam sempre 2 por quarto. Dobrou o gasto de hospedagem. Ponto. A viagem foi no final do ano. Então, o presidente normalmente fica em quartéis, essas coisas, o gasto dele é zero. Mas o pessoal da segurança, às vezes, não tem espaço, fica em hotel também. E aí você tem que pagar o hotel. Por exemplo, o Guarujá estava mais caro. Então, tem todas as medidas de segurança que estão ali envolvidas. E aí, foi o que falaram, mas não dá para diminuir? Eu falei, se você quiser ir lá, tem um profissional da área de segurança que disse que o necessário é aquilo. Se alguém quiser ir lá, cortar para deixar mais barato e o presidente sofrer um atentado, quem cortou responde. Não sou eu que vou entrar nesse corte. Aliás, o atentado que ele sofreu na época da campanha também influenciou nesse aumento de gasto, se não me engano. Pode ter certeza que depois o dele já não é mais um risco de assassinato, é uma constatação. Já houve uma tentativa de se assassinar o presidente, então o nível de segurança da equipe de segurança do presidente subiu muito de nível, os gastos com isso vão aumentar. Então foi o que eu falei, a pessoa, mas gasta muito. Eu falei, é o gasto que se tem para ter um presidente, ou tranca o presidente dentro do palácio. Foi o que eu falei, você pode aprovar uma lei aqui no Congresso, ele ficar trancado, vende o avião, vende tudo, vai diminuir os custos, mas a gente sabe que isso é impossível. Então, eu acho que a sociedade tem que saber que é caro. Ministro, isso tem algum país que você apontaria como um modelo a oferecer lições para o Brasil, que o Brasil poderia seguir? Qual é o país que combate com mais eficácia a corrupção, a seu ver? Olha, eu acho que os países que têm um combate mais efetivo à corrupção, eu conheço poucos países que têm um combate tão efetivo quanto o Brasil. Falando porque quando eu vou para o exterior, eu converso com as pessoas e dou ideias de investigação que muita gente fala para mim assim, como é que você pensou nisso? Eu falei, porque ela tem um certo nível de corrupção que faz a gente pensar em várias coisas. Mas assim, os países que mais combatem a corrupção assim, em termos efetivos, na verdade eles não combatem a corrupção. Eles conseguiram criar uma estrutura de integridade, uma cultura dentro desses países, onde a corrupção é pequena. E eles não fazem muitos controles, porque o controle ele já custa dinheiro. Vou dar um exemplo claro. Mandei 2 servidores, a gente fez um sistema de cruzamento de bases e ele ganhou um prêmio interno. Nossos servidores fizeram e hoje eu digo que boa parte da casa trabalha com esses sistemas. Nós temos a CGU antes e depois desse sistema de cruzamento de dados. Quando esse sistema foi feito, os servidores apresentaram num concurso. E ele ganhou um prêmio. E quem nos presenteou, cada embaixada dos países nórdicos lá, eles distribuíam uma viagem. E quem deu o prêmio para o Brasil foi a Suécia, deu uma viagem para conhecer os órgãos de controle lá na Suécia. E o Brasil foi, a gente tinha um servidor, então a Suécia pagou a viagem de um e a CGU pagou a de outro. Porque o grupo que desenvolveu o sistema eram 12, 13 pessoas, só 2 foram conhecer. E chegou lá, eles começaram a mostrar todos os cruzamentos que eles fazem para detectar fraudes. Então, por exemplo, olha, a gente cruza a base do Bolsa Família com a base do Renavan. E aí eu verifico se a pessoa recebe Bolsa Família e ao mesmo tempo tem um veículo de 80 mil reais. Isso aqui é uma incoerência que não pode acontecer. Aí o sueco perguntou assim, mas para que vocês fazem isso? Eu falei, não, para ver casos de corrupção. Ele falou assim, mas quem roubaria dinheiro dos pobres, sabe? Então, assim, esses países, eles são efetivos no combate à corrupção, mas se você for ver as medidas que eles tomam, são baixas, eles não tomam medidas. Por quê? Porque eles chegaram a um nível de corrupção muito baixo. Então, eu falo assim, o Brasil é desenvolvido em medidas anticorrupção, em cruzamento, mas eu acho que o sonho meu como cidadão, no carro que eu ocupo, é levar esse nível de controles ao menor nível possível. Que vai ser o momento. Como é que se faz isso? É só com o tempo. E com educação. Trabalhando. Educação. Cria medidas preventivas, educa as pessoas. Eu falo que a gente tem diversas medidas para detectar fraude. Mas a que vai trazer mais resultado quando voltar às aulas é um programa nosso, que é um por todos e todos por um, pela ética e pela cidadania, que a gente quer levar a aula de ética para todas as crianças no Brasil. Medidas como essa, a médio prazo, trazem muito mais resultados do que 1 milhão de medidas de controle.
porque você vai para um julgamento posterior, aí vai para o judiciário, e aí tem várias interpretações. Então, assim, a gente sabe que se quantidade de controles resolvessem problemas, e chega uma hora, se você tem muito controle, daqui a pouco o controle está sendo mais caro do que os resultados advindos desse controle. Então, eu acho que o trabalho está na prevenção, o trabalho está na mudança de cultura da sociedade, mas isso não se muda de um dia para o outro. Eu acho que esse debate todo que a gente está tendo, ele vai ajudar para que no futuro a gente tenha menos controle e mais integridade. E endurecimento de penas, ministro, será que isso é efetivo ou também não dá tanto Eu acho que em alguns casos sim, em outros não. Em alguns casos, se não, você botar a pena de morte para tudo, não acontecia nada e continua acontecendo os casos. Em alguns casos eu acho que é importante, porque pode inibir, mas você tem que estudar caso a caso, verificar mais ou menos no mundo como isso aconteceu. A lei brasileira hoje, o senhor considera branda com relação à punição de corrupção? Olha, eu não acho que a lei é branda, eu acho que ela muitas das vezes, você tem muitos recursos para postergar essa sanção, o que gera uma sensação de impunidade. Para treinar a resposta de sim ou não, alguma coisa que foi visto na Suécia existe no Brasil ou não existe no Brasil? Alguma coisa que foi vista? Existe, eu acho que a nossa lei de transparência evoluiu, muita deles é mais evoluída porque eles abrem mais coisas. Eu falo que abrir informações, o máximo de informações não quer dizer que você é transparente só. Eu acho que essas informações têm que ter interesses, têm que ser analisadas. Esse país tem culturas diferentes, não dá para comparar com a nossa cultura. Eu acho que o Brasil ele tem leis efetivas, já melhoramos muito, temos aprimorado. Hoje tem uma preocupação constante com transparência. A nova lei de governo digital agora, acho que é 14.119, se não me engano, ela trouxe uma série de requisitos de transparência que a gente já vinha trabalhando. Transparência de notas fiscais eletrônicas, transparência de inativos militares, do salário dos inativos militares, dos aposentados civis. Então, assim, eu acho que esses países trazem inspiração, sim, mas eu acho que o Brasil já tem hoje isso bastante consolidado e é um exemplo já a nível mundial. Vamos agora para um rápido intervalo. Nós voltamos já com a segunda e última parte da entrevista com Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Não é apenas um veículo. É uma experiência. Uma condução leve, uma direção perfeita. As ruas pertencem a você, ciclista. O Spotify está lançando a sua primeira playlist que mistura notícias e música, a playlist Caminho Diário. Essa é uma nova playlist personalizada que combina as músicas que você mais gosta com informação em um só lugar. Cada play trará uma seleção baseada nos seus gostos musicais, combinada com as notícias mais relevantes do momento, atualizadas pelo nosso time de jornalismo no podcast Jovem Pan Top News. Deixaram o cargo ao mesmo tempo. Curaram da doença. Novos ataques. Ouça grátis a playlist Caminho Diário no Spotify. Chegou o pancadão de prêmios, uma super pancada de prêmios incríveis. Tem BMW X1, 2 Nivos, 13 Virtus e muito mais. Acesse agora pancadão.com.br ou aponte o seu celular para o QR Code. Pronto! Depois de vencer seus concorrentes nos comparativos de qualidade e tecnologia e atingir o expressivo número de 20 mil compradores 100% satisfeitos, o Tigo 5X Turbo concorre ao mais importante prêmio que um carro e seus compradores podem receber: o prêmio de SUV mais valorizado do mercado, no mais importante estudo realizado no Brasil. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro,
em 2018, foi a Controladoria Geral da União que assinou o acordo de leniência com a Odebrecht. Foi. Que resultaria na devolução de 2 bilhões e 720 milhões de reais. Este ano foi devolvido? Está sendo devolvido. O da Odebrecht é 20 e poucos anos. Pois bem, diante da revogação, das condenações impostas ao Lula, da sessão que considerou suspeito o juiz Sérgio Moro, os antigos donos, os donos da Odebrecht já se movimentam querendo de volta parte desse dinheiro. Para mim é um completo absurdo. Isso pode acontecer? De maneira alguma. Por quê? Tudo que nós temos lá é um acordo fechado com a empresa assumiu aquelas irregularidades, ou seja, foram eles que assumiram, né? É um dos critérios para que a gente feche um acordo de leniência, né? A empresa assume a responsabilidade objetiva. Ali não é o empresário admitindo isso aí, ele vai para a discussão da responsabilidade penal dele. Aqui a responsabilidade objetiva da empresa. Né? A empresa, através de seus representantes, assinou um acordo e ela sabe quais são as consequências de você descumprir as cláusulas do acordo. Quais são? Olha, a gente retira todos os benefícios que demos à empresa, ela passa a não poder mais contratar com a administração, todos os descontos que foram dados de multa da Lei 2846, eles acabam, a gente também aplica todos da Lei de Probidade Administrativa no máximo. Acho que não é um bom negócio para a empresa tentar pensar nisso, não. Ela não pode alegar que foi coagida, ela não pode alegar que o cenário mudou, que naquele momento... porque houve a participação na leniência do Ministério Público também, certo? No da Odebrecht, o Ministério Público assinou um acordo e nós assinamos outros depois. Eles não podem argumentar que o cenário mudou, novos fatos invalidam aquele acordo? Todo mundo que estava lá tomou café, água, conversou... Quando estava em dúvida, podia sair para conversar. Ninguém foi coagido a nada, eles têm toda... O senhor não vê possibilidade nenhuma, então. Quer dizer, essa decisão do STF não vai interferir em nada? Não interfere em nada dentro dos acordos da empresa. Bom saber. Nem com a Odebrecht, nem com as outras empresas que assinaram. Nem com nenhuma. Ali, todas as informações trazidas foram trazidas por livre e espontânea vontade pela empresa. Ministro, voltando às questões da pandemia, o senhor até falou agora há pouco sobre as fraudes no auxílio emergencial. O senhor acha que alguma medida poderia ter sido tomada antes para coibir esses desvios? Porque foi um valor muito grande, né? Que o pagamento foi feito às pressas, claro, sim. Mas as regras não poderiam ter sido feitas de forma a mitigar esses casos de corrupção? Acho que não. A gente tentou melhorar as regras agora, também não sei se vai trazer um resultado muito efetivo. O jeito de você controlar esses recursos é você cruzar a base de dados. Essas bases elas já têm precisões. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que os critérios, eles não são muito fáceis de serem aferidos. Então, vou dar um exemplo claro aqui. A renda ela é familiar. Vai descobrir numa comunidade mais carente, onde as pessoas têm os filhos, aí o filho já constrói um puxadinho em cima, casa com a vizinha, tem 2 filhos, depois ele constrói o outro, o segundo filho constrói atrás. Daqui a pouco, como é que você vai saber o que é a família? O que não é, o que é uma nova família, quem faz jus, quem não faz, quem tá junto, quem não tá. A mulher, por exemplo, monoparental, como é que você sabe se ela é casada, se ela não é casada, se ela é juntada, porque esse valor modifica. Então, assim, quando você vai nesses detalhes, boa parte dos recursos tem que ser pela boa-fé das pessoas. O sistema, ele pega os casos que são mais gritantes, mas dentro da realidade é muito difícil você descobrir isso. Então, assim, a gente vai bloqueando. É o que eu falei, bloqueamos 7,1 bilhões de reais em pagamentos na primeira etapa. Ah, Wagner, é pouco. Acho que a gente conseguiu empenhar 230 bilhões. É pouco, mas 7 bilhões paga muita gente. Então, assim, a gente conseguimos fechar mais 109 milhões através de outros levantamentos. Então, assim, são as fragilidades do sistema. Nessas horas que a fiscalização feita pela própria população pode ajudar também, pode ajudar. Porque eu vi que na página do auxílio emergencial tinha os nomes, você procurava o nome da lista. 68 milhões informe de se essa pessoa merece estar recebendo ou não. As pessoas podiam dar essa informação. Isso deve ter ajudado, imagino. Por isso, a gente deu transparência. Foi a CGU, através de um trabalho conjunto com a Caixa, com o Ministério da Cidadania, com todos os envolvidos, nós botamos em transparência ativa para toda a população saber quem são os beneficiários. Entra lá, procura o nome do seu vizinho, denuncia. Por quê? Porque esses são os controles. Às vezes eu falo assim, ó, você pega numa comunidade, tem lá um casal.
certo? Aquele casal tem 2 filhos. Não está registrado em local nenhum que essa pessoa, que os 2 são casados. Aí ela declara, ó, eu sou mãe, sou monoparental, eu tenho dinheiro, em vez de R$600, são 1.200. A pessoa, como é que vocês não verificaram isso? Não tem como saber. Por sistema não tem como saber. Mas o vizinho sabe, se Mas tem o carro vizinho na garagem, sabe. Por isso que a participação social é importante. A transparência ela vem com esse objetivo. Mas, ministro, o senhor fala muito sobre transparência, mas aí eu queria falar até um pouquinho com o senhor sobre a Lei de Acesso à Informação, que o senhor citou agora há pouco. A gente, que é jornalista, acaba tentando controlar gastos do governo, a gente passa com frequência por situações como, por exemplo, fazer uma solicitação pela Lei de Acesso à Informação, ter essa solicitação recusada recorrentemente, às vezes com critérios que não param muito em pé. Existem até cursos para jornalistas para tentar ensiná-los a driblar a atuação de órgãos federais que tentam mascarar dados que deveriam ser transparentes. Vou até citar um exemplo para o senhor. Eu já fiz solicitações com alegação de que seriam questões de segurança presidenciais que barraram totalmente, depois de várias tentativas, dados de viagens de servidores da Apex, sem nenhuma justificativa que parasse de pé. Servidores da Apex? O senhor acha que... Servidores da Agência de Promoção de Exportações, por exemplo, dizendo que a questão era a segurança do presidente da República. Agora, diante desse cenário, dessa dificuldade que a gente sabe que existe, todo mundo que é jornalista tenta levantar informações, sabe que isso acontece. Dá para confiar que há, de fato, uma transparência? Como tentar evitar que o próprio governo tente mascarar informações que deveriam ser públicas? Olha, eu vou começar discordando de você, que você falou assim, Wagner, a gente tem curso para driblar. Não, vocês têm curso para aprender a pedir. Porque muitas das vezes vocês pedem uma coisa que não é acesso à informação. É acesso à informação, não é tirada de dúvidas. Então, assim, ali não é um canal de consulta. Vem cá, me diz como é que é tal coisa. Não, é acesso à informação. Você tem uma informação? Tem. Quais são as informações que são protegidas? São as informações sigilosas, amarradas em lei, e as informações pessoais. Ou seja, dados de pessoas. A Apex, você já trouxe um caso que ele é... A Apex é sistema S. Não sou eu que regulo. Então, assim, se você fizer um pedido no Ministério da Saúde e te negarem, tem a segunda instância, que é o ministro. Não estou falando e depois vem a terceira instância. Mas eu estou falando assim, estou falando que quando te negarem, esse pedido vai bater na minha mão para análise. E eu reprovo várias negativas determinando a entrega da informação. E é direto, pode olhar lá. E acontece com muita frequência. Existiu uma negativa e depois... E a gente volta. Agora, a Apex, você citou um caso que me deixa muito tranquilo, porque a Apex não passa por uma revisão minha. Então, assim, é um órgão, ele é como se fosse o sistema S. Ele tem uma vinculação com o Ministério das Relações Exteriores. Mas o sistema S, mas também está sujeito à Lei de Acesso à Informação. Ele é sujeito à lei, não como a gente soltou um decreto do governo. Olha só, o presidente Bolsonaro soltou um decreto criando regras de transparência para o sistema S. Ok? Só que eu não sou instância de recursal. Eles respondem por eles, a Apex responde por eles. Eu também não concordo, e tenho que ver, que a Apex poderia incidir a segurança do presidente numa viagem. Não consigo entender, mas o que eu estou te falando é que esse exemplo que você deu não é o melhor, porque ele não pega o órgão que está submetido à Lei de Acesso à Informação, que são a maioria dos órgãos do governo. A gente nega a informação? Nega. Por exemplo, a pessoa quer saber quem entrou na residência do presidente. A residência é a residência. Ali vai os amigos da filha do presidente, dos filhos, da esposa, de qualquer um. Não estou falando do presidente Bolsonaro, não. Negávamos no presidente Temer, negávamos na Dilma e negávamos no Lula. Então, assim, são só os pontos que a gente tem que deixar claro. E as nossas decisões, elas são muito embasadas. Muito. E pode ir lá, e até te coloco, Clarice, caso você tenha alguma dúvida, algum caso que você não se sinta satisfeito, está lá, meu telefone lá na CGU à disposição para que a gente possa debater o assunto e apresentar uma justificativa técnica. Ministro, queria voltar no ponto aí dos gastos públicos com a pandemia. Sim. Fazer uma pergunta sobre um gasto federal, que foi um gasto muito polêmico. Sim. Que é o presidente Bolsonaro, logo no começo da pandemia, determinou que o Exército fabricasse muitos comprimidos de cloroquina. Não tenho o número de cabeça aqui, mas são milhares de comprimidos de cloroquina. Cloroquina, todos sabemos, o remédio chamado tratamento precoce, que não tem comprovação científica e tudo mais. O senhor acha que esse é um gasto correto de dinheiro público
com um medicamento que, para usar um eufemismo, é bastante controverso? Olha, primeiro ponto, eu não acompanhei essa compra porque a CGU não fiscaliza 4 ministérios do governo. Ele tem uma cidade específica: a Presidência, a Defesa, Relações Exteriores e a Advocacia Geral da União. Esse pessoal está fora do meu espectro de fiscalização. Então, jamais vi esse contrato. Mas você sabe do caso, né? Já vi o caso. Eu sempre coloco o seguinte, Fábio, que é uma pergunta que eu faço. Eu tenho amigos que também têm essa mesma opinião. O medicamento não tem comprovação científica. O que eu pergunto para todos é o seguinte: você já pegou Covid? Quando você pegou Covid, você tomou o quê? Eu tomei não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse remédio aí tem comprovação científica contra o Covid? Esse que você está tomando aí, que você falou que está falando para mim. Não, é um anti-inflamatório, é não sei o quê. Não, eu não estou te perguntando o que ele é. Eu estou te perguntando se ele tem comprovação científica contra o Covid. Não sei. Não, por que você está tomando, então? O SUS, ele vai ter que estar com medicamentos à disposição. Eu, por exemplo, quando eu peguei, eu queria tomar. O médico que falou que eu não deveria. Mas imagina que vai ter gente que não acredita e não vai querer tomar, vai ter gente que vai querer tomar. Ok? E essas pessoas têm o direito de pedir, se o médico prescrever, o remédio vai ter que estar disponível. Ponto. É assim. Se ele tivesse. Agora, é diferente, público... Fábio, de você me falar assim: olha, tem esse remédio com comprovação científica e eu optei por comprar um sem comprovação científica. Eu acho que é uma loucura. Mas você está me trazendo um caso seguinte: não tem nada. Mas não tem comprovação científica. Tudo bem. Mas qual que tem? A gente está dando... O que os médicos estão dando quando você vai para o hospital? Mas é o caso de usar dinheiro público, do orçamento público para a fabricação. O que o governo compra, então? O que o governo compra? Se nada tem comprovação científica, vamos deixar o cara parado lá, falar, volta para casa e espera a vida. Mas meu ponto não é esse, ministro. Meu ponto é usar dinheiro público para instruir o Exército a fabricar usar o seu laboratório. Eu não vi o processo, não vi as quantidades. Eu não vi o processo, não vi as quantidades. Agora, o que eu vi é que houve uma distribuição dessa medicação e vários governadores distribuíram e deram liberdade ao médico. Se o médico quiser, o médico vai. Porque a gente vai ver o seguinte: a quantidade que foi fabricada, ela foi excessiva? Tem demanda para isso? Vamos verificar. Vai ser usado por um, por outro. Nós temos outras doenças que usam medicamento. Eu acho que eu não sei nem quanto que foi em dinheiro, se isso aí foi relativo. Porque como eu não fiscalizo, eu não olhei. O custo desse medicamento é muito mais baixo que o Remdesivir, por exemplo. Agora, o que eu tiro o que eu encerro essa discussão, na minha visão de cidadão, é a seguinte: vários brasileiros que eu conheço, independente de comprovação científica, se a gente for no conceito estrito de comprovação científica, muitos dos medicamentos que nós tomamos em várias doenças não têm comprovação científica. Vejo várias decisões judiciais para compra de remédio de milhões sem nenhuma comprovação científica e ninguém vê problema nisso. Aí fala, mas lá é uma doença terminal, aqui é uma doença que você vai para o hospital e depois de 6 dias você está morto. Então, assim, eu acho o seguinte: toma-se medidas buscando o melhor possível. E depois ficar fazendo julgamentos posteriores. É fácil. Agora, tá ali com o poder na mão de ter que tomar uma decisão, eu faria a mesma coisa, entendeu? Principalmente por um medicamento que tem um baixo custo. Ministro, eu queria insistir nesse negócio da devolução do dinheiro, né? Parece que 12 negociações foram feitas... 13. Com empresas investigadas, quantas? 13. Até agora. A soma foi de 13 bilhões e 600 milhões. Esse dinheiro vai ser recuperado quando? Você já disse numa resposta anterior que estão devolvendo. Agora, quando é que o gerúndio aí vai virar outro verso? Quando é que eles terão devolvido já? 5 bi estão em conta. Os outros 8 bi... Tem prazo? Tem prazos de pagamento, né? Essas empresas, principalmente as empresas oriundas da Lava Jato, vieram com uma situação econômica bastante deteriorada. Tem que lembrar o seguinte: a empresa se envolveu no caso de corrupção, pagou propina, o dinheiro não foi um dinheiro que ela desviou e guardou num cofre aqui, está lá rendendo. Você tem pagamento de propina, você tem dinheiro que em vários tipos de atividades ilegais. Então as empresas vão ter que pagar. Nossos valores já são nossos critérios de cálculo desses valores, porque nós temos 2 tipos de valores. Temos o que é ressarcimento ao erário, que a gente não pode negociar. Por exemplo, propina é prejuízo, é dano, o cara tem que pagar. E tem o que a gente chama ali de multa, que nós temos a lei nos dá ali uma margem de negociação, conforme a colaboração de empresa, até 2/3 da multa da lei 2846. Então, tudo isso é feito de uma forma direta e as empresas, a gente faz um estudo.
é contratada uma empresa de auditoria, ela verifica a capacidade de pagamento da empresa, e aí esse pagamento, às vezes, ele começa até menor no início, porque a empresa está praticamente quebrada, e vai aumentando depois com a retomada da empresa. Então, eu vou falar que esses valores estão divididos em até 20, acho que o maior prazo foram 25 anos. Ministro, na semana passada eu estive com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, numa outra entrevista, e ele mencionou, a gente questionava sobre a questão das ONGs na Amazônia, e ele mencionou um trabalho que foi feito pela CGU de cruzamento de dados de todas as ONGs que atuavam naquela região até o momento em que ele assumiu e quantas recebiam dinheiro público. O senhor lembra desse trabalho, o que resultou? Não lembro dos números. Se eu falar aqui, eu lembro que tinham bastante, né, que recebiam. Muitas ONGs vivem de dinheiro público, né? Mas não lembro agora de cabeça os números. O ministro, falando no Ministério do Meio Ambiente, semana passada o Fábio até mencionou, houve aquela operação que teve como um dos alvos o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A CGU também participou dessas investigações porque elas envolvem também o que seria uma tentativa de obstrução de justiça por servidores do próprio governo, um agente da inteligência, da Agência Brasileira de Inteligência, fiscais do IBAMA, que teriam atuado até colaborando em um determinado momento com as investigações da PF para evitar a fiscalização ambiental. Isso passou pela CGU também, essa operação? Não passou, mas aí, como você já contextualizou, Vitor, eu vou tentar só colocar. Eu não tive acesso, só tive acesso à decisão judicial, li a decisão com bastante calma sobre os fatos. Pelo que eu verifiquei, toda decisão, imagino que se a decisão está baseada nisso, eu não tive acesso aos autos do inquérito, mas imagino que sempre na decisão se bota um resumo do que é importante. Basicamente, foi uma norma assinada pelo presidente do IBAMA, em que cortaria uma etapa de uma investigação e isso facilitaria algum tipo de contrabando ilegal ou algum tipo de irregularidade. Não existe ali, pelo menos eu não identifiquei no processo, nenhuma vinculação de pagamento de propina ou de corrupção. Conversamos lá, tive a oportunidade de conversar com o pessoal do meio ambiente. Eles falaram que a medida foi tomada devido a já uma incapacidade e aquela fiscalização específica não evita o problema principal que se tem. Eles falaram que já tem até decisão judicial em primeira instância nesse caminho. Então, assim, o governo tem uma confiança muito grande no ministro Ricardo Salles. O ministro Ricardo Salles é uma pessoa muito inteligente, muito preparada. Então, pela qualidade dele, pela qualidade da equipe, acho que o governo tem uma confiança grande de que as investigações vão acontecer. Temos confiança no ministro, temos confiança na Polícia Federal, no STF, e temos certeza de que a investigação vai ser feita e vai ser tudo esclarecido. Porque o que me preocuparia era eu encontrar na decisão alguma coisa. Olha, caiu um dinheiro de alguma madeireira na conta de alguém com benefício, e isso não existe na decisão. Tudo isso vai ser verificado. Então, eu tenho certeza que no final... Existe só uma suspeita, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele cita que o escritório do ministro Salles tem um repasse ali que é identificado como atípico, né? De 14 milhões de reais, né? Eu não considero a definição correta. De atípico esse termo? Atípico não é isso. A definição de atípico em lavagem de dinheiro é quando você tem uma regularidade de movimentação e, de repente, ela é atípica. Falar que você movimentou 14 milhões e isso é atípico, pode ser que não. Se você tem uma empresa... E é desde 2012, né? Isso. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma empresa que movimenta todo ano 1 milhão. Você movimentou 10 milhões, isso é atípico. Agora, falar que num período de tempo eu movimentei 15 milhões, e são 7 anos, eu movimentei 2 todo ano, bota 14 para quanto ficar certo. 7 vezes 2, 14. Isso não é típico. Então, assim, na decisão que eu li, não existia assim, olha, movimentava-se um valor e de repente o valor saltou. Dizia que houve movimentações atípicas que de 2012 até 2020 foram 14 milhões. Então, como eu não tive acesso aos autos, não tive acesso ao RIF, mas assim, essa leitura que eu tive, e assim, está tudo ainda muito no início, as investigações vão dando, mas quando você tem uma busca, você tem essas coisas, querendo ou não, você já tem uma condenação prévia das pessoas, isso é muito ruim, porque caso não seja confirmado nada, não se tem a mesma cobertura do que no dia que se abre as investigações, e isso é sempre muito pesado para quem está sofrendo, mas eu confio muito no ministro Ricardo Salles, assim como o governo como um todo, e confio muito nas instituições que estão tocando o processo. Eu tenho certeza que, no final, será tudo esclarecido e vai prevalecer o que for melhor para o país. Agora, ministro, você falou da necessidade de utilizar a educação, a formação das pessoas para que a corrupção diminua. Agora, como nós estamos falando aqui de
remédios comprovados cientificamente. Não, cadeia não é um deles. Como? Cadeia. Cadeia? Não funciona, evidentemente. Cadeia é um excelente remédio para alguns casos, né? Resolve. Né? Resolve. Se não resolve em reformar a pessoa, pelo menos para ela ficar isolada da sociedade, eu acho que ela resolve. Mas está difícil manter o pessoal na cadeia, né? Tá difícil. Tá difícil. Mas vamos chegar lá. Eu tenho fé. Ministro, acho que na semana passada o senhor participou do lançamento de um Plano Nacional de Prevenção à Corrupção, que foi elaborado pela CGU, mas em parceria com outros órgãos. O que exatamente é esse plano e ele pode efetivamente sensibilizar governantes locais a tomar mais cuidado com os gastos públicos? Olha, em primeiro lugar, eu vou dar um mérito a quem mais merece. Assim, nós trabalhamos realmente, mas eu vou falar que quem mais se dedicou foi o Tribunal de Contas da União. Então, tirar as redes de controle nos estados atuaram. A gente vê que o Tribunal de Contas teve uma participação muito forte e bastante bacana com um projeto piloto, que nós conseguimos participar do piloto também, auxiliando o tribunal lá no Mato Grosso do Sul. Basicamente é um diagnóstico inicial, com uma série de perguntas aos gestores, onde eles vão respondendo algumas perguntas que identificam fragilidades dentro de um programa de integridade. O que é um programa de integridade? É um programa implementado dentro da instituição pública que ele visa detectar, prevenir e sancionar casos de corrupção. Então, verifica, ele tem uma estrutura pronta para sancionar, ele tem capacidade de detectar, ele tem instrumentos para que isso ocorra, tem um envolvimento da alta administração bancando a implementação dessas medidas. Então, a gente faz um diagnóstico que ele teria que pagar caro por isso. Então, foi desenvolvido um sistema, o TCU atuou muito nisso aí, que ele dá uma resposta ao gestor. A partir dali, quando o gestor receber essa resposta do diagnóstico de como ele está, nós vamos entrar com cursos para o gestor, com capacitações para essas equipes, para que eles possam melhorar. Por exemplo, a CGU desenvolveu o Fala BR. É o nosso sistema de denúncia, solicitação de acesso à informação, qualquer manifestação você faz por ali. Nós passamos gratuitamente para os municípios. Por quê? Para eles não gastarem dinheiro, receberem um sistema que já está estruturado. Então, tudo isso a gente vai oferecendo mecanismos e ferramentas para que o gestor consiga, sem custo, começar a melhorar a integridade dele. Começar a melhorar os sistemas de defesa dele para casos de fraude e corrupção. Então, assim, é um trabalho bastante bacana, voltado muito para estados e municípios, também para a União, mas a União já está nós já estamos com o nosso programa de corrupção já andando, né? Que é o nosso programa de integridade, já conseguimos aprovar esse programa em 100% das unidades do governo federal, da administração direta, autárquica e fundacional. Então, assim, os estados e municípios vão poder obter não só esse diagnóstico, o diagnóstico é o inicial, mas depois todo o treinamento e todo o material necessário, eu tenho certeza que os órgãos conjuntamente vão conseguir ajudar muito. Ministro, corruptos existem em todas as profissões, entre os jornalistas, né, por exemplo. Você já encontrou algum caso de corrupção na controladoria? Sim, demitimos 2 servidores num determinado estado, não vou falar aqui para... na verdade, eles vendiam o que eles não faziam. Eles recebemos uma denúncia de um servidor que procurou um prefeito. A gente estava fazendo auditoria e ele fez uma promessa, disse ao prefeito que ele conseguiria mudar o resultado da auditoria. E cobrou um valor por isso. Fizemos a investigação, fizemos a Polícia Federal, e a gente viu que ele não tinha acesso de mudar o relatório. Então, se o relatório viesse... Não tinha como mudar. Ele não tinha como mudar, mas ele falava... que não entregaria. Ele vendeu que não entregaria, mas ele sempre falava assim, se o relatório ficasse bom, ele falava, só ficou bom porque eu atuei. E se ficasse ruim, ele falou, que estava muito pior. Então, assim, detectados, 2 foram demitidos e foram. Então, nós já pegamos casos de corrupção. Infelizmente, foi na minha gestão. Eu acho que foi o único caso de corrupção na casa. Já sancionei outros servidores por não cumprir o expediente, bater o ponto e sair. Então, assim, são problemas que nós vivemos. Nós não somos perfeitos. Eu falo sempre, um órgão que combate a corrupção, as práticas ruins, não é que ele não tem internamente, não é o fato de não ter, são as medidas que você toma quando você detecta. Essa é a diferença. Você não pode admitir nunca isso, tem que ser duro e célere, mas assim, a gente faz parte da sociedade, claro. É uma representação e nós vamos ter isso, como qualquer órgão. Ministro, o senhor como militar, ex-militar, capitão, né? O que o senhor achou da participação do general Pazuello
ontem no Rio de Janeiro, na manifestação lá com o presidente Bolsonaro, gerou uma crise, inclusive, com o próprio comando do Exército, né? Uma situação, a situação do Pazuello não é uma situação normal, né? O ministro Pazuello, ele virou ministro, né? Ele saiu da força, se ele tivesse na força direta, ele jamais participaria de nenhum ato. E já deveria estar na reserva? Ficou fora. Essa é uma decisão dele, né? Eu acho que vai ter que ser apurado. Mas existem regras, né? Os Forças Armadas têm regras para tem regras bastante duras, assim. Eu acho que foi uma decisão dele, caso o processo disciplinar que for instaurado, ou a apuração que for instaurada, chegar à conclusão que ele agiu em desacordo com as normas previstas, ele vai ser sancionado. Isso, né? Ele falou? Eu não vi. Feita a averiguação, vai ter contraditório para a defesa, como é qualquer processo, ele vai se manifestar, se chegar a essa conclusão, ele vai ser sancionado. Ô, ministro. Simples assim, como todos que cometeram algum tipo de sanção já foram. Algum tipo de irregularidade já foram. E o senhor, pelo visto, tem um contato bastante próximo, né, com o mundo político. Uma curiosidade que eu tenho, o senhor pensa em seguir carreira política, em concorrer a algum cargo eletivo? Não, de jeito nenhum. Hipótese alguma? Não. Tem nem perfil, acho que não tem nem 10 votos. E assumir um outro ministério que não... Sem ser a CGU. Ministro, a gente está outro ministério além da CGU? Não sei, só se fosse uma área que eu tivesse um conhecimento maior. Se for áreas assim, assume um ministério para assumir, eu não tiver conhecimento, eu não vou nunca. Ministro, a gente está num aperto enorme aí nas contas públicas. A gente já viu uma tentativa ali de uma pedalada. A gente corre o risco de uma mega pedalada. Como tentar lidar aí com essa situação? A CGU tem um papel aí para ajudar o governo a controlar isso? Assim, os conceitos de pedalada hoje são bastante variados, né? Mas essa não era muito flexível não, ministro, estava bem claro. Qual era a pedalada? A gente teve toda uma movimentação no orçamento federal ali que extrapolava a capacidade do governo de pagar suas próprias contas. Ia se aprovar um orçamento para chegar lá na frente, o governo não tem como pagar a conta de luz. Mas lembre-se que essas alterações foram promovidas pelo relator do orçamento, não foi pelo governo. Mas é negociação com o governo, né, ministro? Não, o governo tem participação na negociação do orçamento. O relator é alinhado ao governo federal, que é parte da base que se reunia com o ministro da Economia com frequência. O fato do relator do orçamento ser simpatizante do governo ou gostar do governo não quer dizer que todas as atitudes que ele toma são em comum acordo com o governo. Então, assim, eu não conheço o relator, ele não estava lá dentro para saber se ele combinou com o governo ou não. Eu acho que não foi combinado, porque para as reuniões que eu fui chamado para tentar resolver o problema, nós fomos lá e atuamos de forma bastante direta, tentando buscar mecanismo para recompor esse orçamento, principalmente as despesas obrigatórias. E foi o que o governo fez. Agiu, tomou as medidas, agora está lá o orçamento para ser aprovado. Chegou-se aí eu não acompanhei essa última parte, mas as despesas obrigatórias, que era o problema, foram solucionadas, nós temos recursos. E vamos acompanhar agora. Vamos lembrar que o governo já tem ali, todo ano, você não gasta em torno de 42 bilhões de reais. Então, assim, a gente é sempre bastante seguro, bastante age com bastante precaução para evitar que as contas públicas não desandem. Então, eu acho que foi feita a mesma coisa agora e não vai ter pedalada nenhuma. Ministro, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu pergunto se você tem alguma coisa a acrescentar, quer mandar um recado para um país que sofre há tanto tempo com a corrupção, você tem 1 minuto para isso. Bem, Augusto, primeiro agradecer a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui, podendo esclarecer o trabalho da CGU e do governo. Acho que a gente tem que continuar nesse ritmo, ou seja, atuando. Acho que o Brasil precisa muito a gente se unir em torno de propósitos comuns. A gente hoje vive um país bastante dividido. Isso, às vezes, dificulta um pouco o andamento de políticas públicas, da busca do que é melhor para o Estado. Mas eu acho que isso tudo faz parte do nosso amadurecimento, nós estamos amadurecendo. A CGU vai continuar firme, atuando com autonomia, com independência, independente de eu ser indicado pelo presidente ou não. Temos um quadro bastante técnico e bastante qualificado. E eu tenho certeza que esse quadro vai contribuir muito para o crescimento do país. Isso, muito obrigado de novo pela aceitação do convite, pela conversa franca aqui com a gente. Eu queria agradecer também aos participantes da bancada, que é a Cristina Gremli, o Grêmio, né? Grêmio. Exatamente. Esse sobrenome alemão é meio difícil. Clarice Oliveira, Fábio Zanini e Vitor Braun.
Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às 9h30 da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.